Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como não cair em ciladas em fundos imobiliários. Ao menos tentar evitar essas ciladas, né? Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, primeira coisa, o motivo do porquê estou fazendo esse vídeo. Recentemente, tivemos o caso de Vigia 11. Aqui no caso, gravando no final de julho, esse vídeo vai ao ar em agosto para gratuita, tá? Então a gente teve o problema com o caso Vigia 11, o Fiaro da Valora, que deu problema em um dos devedores e caiu consideravelmente, né? Chegou a estar caindo, acho que quase 25% em linha reta, em poucos dias, mais de 20%. E que aconteceu isso daqui, teve muita gente falando que FIA é conta do vigário e aquela coisa, né? Muita gente reclamando. No entanto, essa questão aqui em Vigia 11 era um caso muito, mas muito mesmo evitável, tá? Vigia 11 era um caso gritante que poderia em algum momento vir a dar bastante dor de cabeça. Bastante mesmo, tá? Era muito evidente que era um fundo frágil. E aqui eu reconheço que tem sim muito gestor fazendo lambança, é muito gestor que só está pensando em crescer o patrimônio sob gestão, mas também tem muito investidor comprando ativo de olho fechado, né? Comprando aqui no modo aleatório ou olhando apenas para o yield. Basicamente vai lá, pega essas plataformas que compilam dados, pede lá para fazer um ranking dos maiores dividend yields e fica comprando lá apenas o yield. Depois esse investidor se ferra e fica espalhando aí para todo canto que o fundo imobiliário não presta, sendo que o cara foi um amador, fez besteira e está querendo colocar a culpa nos outros, né? Aqui vem aquela frase: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Então, realmente, olha, eu sou influenciador de fundo imobiliário, então muita gente pode pensar, o cara não vai falar mal do que no meu trabalho. Mas não, quem me conhece que é mais tempo, sabe que eu critico muito vários gestores, né? Vários gestores estão fazendo de tudo para que esse patrimônio de sua gestão e sua taxa, principalmente a Pátria, uma das gestoras que eu mais critico. No entanto, critico também, assim como eu critico os gestores, também critico os investidores que estão fazendo muita besteira e colocando a culpa dos seus erros nos outros, né? Muita gente aqui, muito adulto, que não aprendeu a ser responsável e fica colocando a culpa dos seus erros nos outros. Então, eu vou citar aqui algumas umas dicas aqui para vocês não caírem em ciladas. Primeiro, você em fundos de crédito, observar a porcentagem por devedor. Então, vou até utilizar o caso aqui de VG11, que deu o BO recentemente. Se você abrisse aqui o relatório e pegasse aqui a carteira de ativos, se você for somar aqui os principais devedores, você iria notar uma exposição muito elevada. E, por exemplo, aqui esse FIAGRIL, o principal devedor, se você for somar todo mundo aqui que aparece aqui, ó, FIAGRIL 6, FIAGRIL 1, FIAGRIL 2, aqui você for somar esses valores, você vai chegar num percentual muito elevado. E não precisa ser nenhum especialista em fazer esse tipo de coisa, né? Se o investidor sabe fazer conta ou abrir a calculadora do computador, ele consegue fazer isso, né? Aqui 964, mais aqui mais 2,33. Tem aqui também mais esse aqui mais 2,21, mais aqui mais 1,82. Então achamos que é 16% do fundo. Olha, se você entra em um fundo de crédito, tem 16% em um único devedor, se esse cara ele dá problema, e que é um cara que está endividado, você toma um ferro danado. Então esse aqui é o tipo de problema super, super fácil de você evitar. Inclusive, VG11 já esteve mais problemático nesse sentido, tá? Anteriormente, esse tal de Fiagril representava cerca de 30% de exposição nesse devedor, um valor absurdo, tá? Imagina só você ter um devedor dando problema e você fica com 30% da carteira inadimplente. E aqui pegando o relatório bem antigo, de novembro de 2024, era 9,84
mais 6,75, mais 6,17, mais 5,95. Então aqui 28,21% do fundo. Isso daqui é uma exposição absurda, né? Absurda. Além disso, o próprio Fiago tem aqui três EV2 já estão com problema. Aqui já é um ponto que nem sempre você batendo de olho você vai conseguir identificar. Mas questão da concentração é algo que é realmente muito evitável. Aqui outro problema também, outro exemplo que eu posso dar, RZAG 11. Também é um Fiago que é uma classe que já tem dado muita dor de cabeça. Se vocês forem abrir aqui o relatório, vocês também vão ter essa mesma impressão de alta exposição, né? Aqui, ó, 15,70% nessa tafona. Essa KPS 13,7%, Celine 9,3%. Isso aqui não é uma diversificação saudável. Então, esse aqui é um ponto facílimo de você conseguir identificar. Vamos aqui para a próxima cilada, os IPOs. Olha, IPO é quase sempre você pode dizer que é uma furada, tá? Eu tô aqui na bolsa desde 2017, 2018 e nunca participei de IPO. Nunca, nunca mesmo. E por quê? Pelo seguinte, IPO geralmente acontece no mercado de alta, tá? Então, existe aqui uma alta possibilidade de ser um ativo que ele está caro. Ainda por cima, no IPO, via de regra, você está dando quase que um cheque em branco para o gestor. Você tem um direcionamento, né? Tem o pipeline, onde ele faz uma indicação também pelo segmento, você tem uma ideia do que ele vai comprar, mas você não sabe o que vai vir, né? Pode entrar no fundo no apelo do fundo de lajes, mas você não sabe se vai comprar imóveis numa região que você gosta. Então, isso é um ponto horrível de participar de IPO, né? Você está dando um tiro no escuro, você não sabe no que você está investindo, em que ativo que você realmente está comprando. Então, é por isso que muitas das vezes eu prefiro deixar dinheiro em caixa ou esperar o ativo ele ver mercado, ver alguns relatórios, ver no que ele está alocando, para então eu fazer uma aquisição. E que também é um ponto que eu vejo muito comum, investidor ele entrou em IPOs, depois não teve o que se esperava, o retorno que ele esperava, e depois também fica xingando a classe. Olha, isso daqui de não entrar em IPO, não sou só eu que falo não, tá? Tem vários influenciadores que já comentaram também que evitam ao máximo entrar em IPO. Próxima cilada que é fácil de você evitar. Fundos de tijolos com remuneração de fundo de papel. É que tem muita, mas muita gente caindo nessa daqui, tá? Vejo muita gente aqui, investidor comprando fundo de tijolo, recebendo 1% ou mais em um fundo de tijolo e fica se achando o Warren Buffett, que fez aqui um excelente negócio, uma excelente transação. Que é naquela coisa, comprei aqui, me dei bem, né? Aqui, por exemplo, CPSH11. Aqui o yield maravilhoso, 1,14% ao mês. Olha, esse aqui é rendimento nem de fundo de crédito high grade, esse aqui já está mais próximo de crédito fundo de papel middle risk. E se você pensa que está comprando aqui o fundo de tijolo para receber um yield de fundo de papel middle risk, você está muito enganado, tá? Você foi feito de trouxa pelo gestor. O gestor ele te fez de trouxa. Tô pegando um pouco pesado, né? Tem hora que pego pesado aqui com minha própria audiência, né? Mas, enfim, você foi enganado. Foi enganado, sinto lhe dizer. Porque muitos desses casos, onde você está comprando um fundo de tijolo com remuneração de 1% ou mais, essa é uma remuneração que ela está vindo de fatores não recorrentes, seja por questão de renda inflada ou questão de ganho de capital. E aqui, no próprio relatório de CPSH11, isso aqui agora está bem explícito, né? Porque no resultado do mês de maio, que o resultado por cota 9,5.
Enquanto isso, distribuiu 11. Então, está distribuindo mais do que ele está gerando. Ainda por cima, a gente pode notar isso aqui, ó. Imóveis mais FII estratégico, ganho de capital, 3,5 milhões. Fitático, ganho de capital, 525 mil reais. Então, dos 13 milhões de reais de receita, 4 milhões de reais foram provenientes de ganho de capital. Então, a gente for fazer aqui 13 milhões, tirar aqui esses 4 milhões não recorrentes, mas se 1,26 aqui de taxa de administração, o resultado real dele foi de 7,74 milhões de reais. Se a gente for dividir aqui pela quantidade de cotas, que é 123 milhões de cotas, está falando aqui do resultado de 6,3 centavos. Muito abaixo desse valor aqui, tá? Então aqui realmente é um ponto bem negativo. Esse aqui é um ponto que realmente nem sempre tá claro nos relatórios, mas é um tipo de cilada que você também precisa tomar muito cuidado ao se comprar fundo de tijolo. É fundo de tijolo e está pagando cerca de 1% ou mais, você precisa tomar muito, mas muito cuidado. Nem todos têm esse problema, tá? Fatinions, por exemplo, é uma exceção, está pagando 1% ao mês e não tem nenhum tipo de pegadinha, mas esses fundos de tijolos que estão pagando por volta de 1% ao mês, pode ter certeza que a maioria deles tem algum tipo de pegadinha, tá? GAD 11, Teste F11, RBVA 11, tudo se enquadra aqui nessa classe que eu coloquei. Ah, próximo aqui, comprar feed gestora de má qualidade. Isso daqui é um pouco mais difícil, né? O investidor pessoa física recém-chegado, ele não consegue, né? Ele não tem embasamento suficiente para saber qual gestora que é ruim, qual que é uma boa gestora. E por isso que é importante você ter algum tipo de aconselhamento, tá? Tomar muito cuidado caso você queira navegar sozinho aqui entre investimentos. Muito cuidado mesmo. E aqui já fazendo um breve jabá, né, vocês que eu tenho um ranking de gestoras na minha área paga a partir do nível Master. Aqui eu faço uma classificação de quais são as gestoras de mais baixo nível, tá? E aqui outra dica também, tome muito cuidado ao querer economizar demais. Aqui eu falo o seguinte, eu sempre frequentei academias de bairro por conveniência, sempre escolhendo aquela a mais próxima, mas há alguns meses atrás eu mudei para uma academia mais sofisticada, bem mais cara. E logo quando eu entrei, esses professores dessa academia mais cara diagnosticaram que eu tinha um desequilíbrio de forças entre o peitoral e as costas, e que estava meio que causando uma anteriorização de ombros, né? Puxando os ombros para frente. Então, eu tentei economizar, nem foi por economia, foi também por conveniência, né? Mas isso aí acabou que me custou caro, né? O barato que saiu muito caro. Agora que estou tendo que correr atrás do prejuízo, né? Resolver esse problema físico, que não é fácil resolver, né? É bem mais difícil resolver do que fundo imobiliário. Você vai lá no broker, vende, cria uma carteira melhor, você resolveu. Agora aqui um problema físico, tô aqui há vários meses na luta, né? Então, muito cuidado aí se você está querendo economizar demais, tá contra gastar alguma coisa, nem fala aqui comigo, tá? Mas talvez nem sempre o que está disponibilizado de forma gratuita vai te garantir que você faça um bom investimento, bons investimentos. Então, muito cuidado, tá? Vamos lá. Outra cilada aqui que vocês vão tomar muito cuidado. Aqui mais uma menção honrosa, tá? Escolher pelo yield. Isso aqui já foi debatido demais por grandes influenciadores, então nem vou comentar, né? Outro problema muito facilmente pode ser evitado. Você comprar fundos de tijolos com uma alta porcentagem por inquilino. E aqui basicamente a mesma lógica que eu falei lá no começo sobre fundos de crédito com muita exposição. E aqui vou utilizar como exemplo o fundo TEP
2011, que teve aquele problema com os Correios. Aqui o fundo tinha exposição, acho que por volta de quase 50% nos Correios, né? Os Correios está praticamente quebrado, fizeram lá, pularam fora daquele imóvel de contagem, e o fundo foi duramente impactado, que é 46% em um único inquilino. Isso aqui acabou custando muito caro para o fundo, né? Então, também que é o tipo de coisa que você consegue evitar de forma muito fácil. Outra cilada que vejo muita gente fazendo é utilizar unicamente plataformas como aquela do mais retorno, aquele tipo de ferramenta. Isso aqui é um tópico que já gerou um vídeo exclusivo para isso. Inclusive, de fazer um outro, que é um ponto que eu tenho bater bastante na tecla, que tem muita gente errando, que é comparar renda variável com CDI em mercado de baixa. Muita gente fazendo essas comparações, não vou chamar de imbecis, burros, mas que demonstra um desconhecimento, um erro de principiante. Você não pode fazer esse tipo de comparação, comparar renda variável com renda fixa em mercado de baixa. Porque o resultado é óbvio. É claro que vai dar o resultado de que a renda fixa vai estar na frente. E fazer esse tipo de estudo só vai te fazer não querer comprar no mercado de baixa, que é o melhor momento de fazer aquisições, e por outro lado, vai te mostrar e vai te incentivar a comprar no mercado de alta, quando vai ser o pior momento para se comprar. Então, ó, utilizar, não tem problema com a ferramenta mais retorno e outras não, tá? O problema é a forma de utilização que os investidores fazem dessas plataformas. Quase a maioria vai estar fazendo cagada, tá? Quase todo mundo que eu vejo utilizando esse tipo de comparação faz, faz cagada, tá? Quase sempre, tá? Realmente muito como mesmo, só vai te incentivar a não comprar na baixa, comprar na alta e vender na baixa e comprar na alta, né? Realmente é o oposto que você deveria estar fazendo. Como até falei nesse vídeo que eu falei sobre isso, é como se comparar a temperatura de verão e inverno e tirar algum tipo de conclusão. Então, essas aqui são as principais ciladas que você precisa tomar cuidado ao investir em fundos imobiliários. Então é isso, peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.